Agosto de 1942. Em pleno período conhecido como Estado Novo, marcado pelo regime ditatorial de Getúlio Vargas, o Brasil declara sua entrada na Segunda Guerra Mundial. Começa então uma corrida contra o tempo para equipar as despreparadas tropas brasileiras. Nesta época, Caxias do Sul, uma pequena cidade serrana com cerca de 54 mil habitantes, chama a atenção do governo pela potencialidade produtiva de duas principais empresas metalúrgicas, a Abramo Eberle e a Gasola Trave. Eram empresas ligadas à produção de artigos de metal para uso doméstico e religioso ou de trabalho. Então, o governo faz uma intervenção nas indústrias caxienses. E Caxias entra, nesse momento, com toda a fabricação do material exigido para compor os objetos levados pelos soldados na guerra, desde cantil até a granada. Pois é, um trabalho mantido sob o mais absoluto sigilo, até que uma explosão vitima 6 mulheres, deixa outras tantas e tantos feridos e revela a participação da Serra Gaúcha na guerra. Um fato histórico que caminha para completar 75 anos. E é sobre essa história que a gente conversa no programa de hoje. O Rede de Olhares é uma produção da UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul e parceira do Canal Futura aqui na Serra Gaúcha. Uma região que ainda hoje descobre e redescobre a sua história. Por isso, no programa de hoje, nós recebemos pessoas que têm um carinho muito especial por ela, além, é claro, de Dan Ferretti e também o Tunico Diogum participando como atração musical hoje. Sejam muito bem-vindos. Mas eu começo a nossa história, professora Maria Beatriz, porque muito ainda se esconde dentro aí de porões, armários, gavetas esquecidas, muito dessa história. Boa tarde a todos. Na verdade, falta um pouquinho de conhecimento, de sensibilidade para a importância desses objetos, desses documentos que estão abandonados ou nesses porões, né, escondidos, como tu bem falas. Acho que a sensibilidade e a compreensão dos gestores públicos para incentivar esse desvelamento desse passado é uma coisa que nós temos que batalhar bastante ainda. E foi a partir de objetos assim, garimpados, que se teve resultados importantes, se chegou a dados importantes sobre a participação aqui, principalmente de Caxias do Sul, na guerra. Sim. Se descobriu quando da explosão, porque até então era algo mantido, como a professora Lorraine refere ali no documentário que vocês expuseram, era mantido sob sigilo. Não se sabia, não do tamanho da produção de armamento que era feito dentro da metalúrgica Gasola. E depois, quando acontece a explosão, e aí é que se começa a saber e se desvela toda a relação que havia da produção de Caxias, dessa produção de armamentos, com o conflito mundial. Pois é, e quando se fala nesse conflito mundial, nessa guerra, né, Maria de Fátima, a gente remete direto à participação dos homens aí nos campos de batalha, mas a participação feminina, principalmente na indústria metalúrgica, no caso de Caxias do Sul, também teve um significado muito importante, né? Uma importância bem grande. Sim, teve muita importância porque na época da fabricação desse armamento, houve notícias de recrutamento de meninas de entre 14 e 20 anos para trabalhar na empresa metalúrgica Gasola. E a mão de obra realmente era mais barata, não é? Então, elas estavam, hoje, pela quantidade de fichas de antigos funcionários que nós temos resgatado no memorial, pode-se notar a grande quantidade de mulheres trabalhando nessa época. E depois também, não é? Quando a gente olha para essas 6 vítimas, né, da explosão, sim, tem ali entre 16 e 20 anos também, pessoas muito novas. Sim, entre 14 e 20 anos, todas elas mais ou menos nessa idade. Além do que elas estavam... Um exemplo disso seria uma das funcionárias que hoje está, ex-funcionárias que hoje está viva,
uma sobrevivente, e inclusive nós a entrevistamos esses dias atrás. Ela estava lá naquele dia, naquele exato dia, somente para conhecer o espaço, para futuramente trabalhar ali. Então ela teve a infelicidade de estar lá, acontecer a explosão, ela lembra praticamente tudo que aconteceu, e depois, claro, que ela não trabalhou, não efetivou, não é? Mas estava exatamente naquele dia. Ela tinha 19 anos. Muito bem. Bom, e como nós não podemos trazer aqui para o estúdio todos esses objetos que contam essa história, acompanhados da Maria de Fátima, nossa equipe de reportagem foi até um espaço bem importante que preserva essa memória e a gente mostra para você agora. Há 74 anos, uma explosão na metalúrgica Gasola, em Caxias do Sul, resultou na morte de 6 funcionárias que trabalhavam na fabricação de artefatos bélicos. Mas nem tudo foi perdido naquela manhã do dia 22 de julho. Parte dos objetos compõe hoje o acervo do Memorial Gasola, que ajuda a reconstruir esse importante fato na história da cidade. Nós temos catalogadas mais de 1000 peças e temos em torno de 4000 peças a serem higienizadas para depois serem catalogadas, seguir todo o procedimento museológico. Além de documentação. Somos uma equipe de voluntários, né? A gente faz uma preservação dessa documentação que faz parte da história de Caxias do Sul e da região e por que não dizer do mundo, porque a Gasola participou da Segunda Guerra Mundial. A gente encontrou aqui projetos bélicos, toda a parte de cutelaria, encontramos projetos arquitetônicos também. Esse espaço, ele iniciou em 2013. Nessa época, nós formamos um acervo imenso e o espaço aqui tornou-se pequeno. Então, agora o nosso projeto, ele inclui a mudança para o casarão em frente a esse espaço, que temos ali todo o contexto histórico da explosão. É muito importante que fique claro que esse espaço que o memorial se encontra hoje, ele está em construção. O nosso espaço novo, ele vai contar com toda essa estrutura de iluminação, ventilação adequada. E esse memorial, apesar de ele ser privado, ele vai ser entregue à comunidade, tanto a comunidade em geral, como a comunidade científica. E objetos que contam muita história, né, dona Geni? O que a senhora lembra? Remete o que a senhora, esses objetos, como a gente viu na reportagem? Olha, uma lembrança triste para a família, né? Que a minha irmã, com 14 para 15 anos, trabalhava justamente nesse pavilhão das munições e explodiu, né? E faleceu. Foi uma das 6 vítimas. Foi uma né, das 6 vítimas. Ela faleceu no mesmo dia. E o que se conta, dona Geni, dessa época, desse trabalho, né, que a Gasola fazia para o Exército Brasileiro? Tem alguma curiosidade, de repente? Olha, a gente pouco... Quer dizer, praticamente se soube depois disso, né? Que a gente ficou sabendo dessas munições, assim, Foi a partir desse fato mesmo? A partir desse fato que soube realmente do que estava sendo feito. Mas houve foi assim, uma comoção muito grande para a cidade toda, né? Porque foi uma explosão fortíssima que... De longe ouviram um estrondo e se viu aquela fumaceira toda. E como nós morávamos aqui pertinho, os primeiros a chegar aqui foi meu pai e uma outra irmã mais velha. A senhora tinha 8 anos, Eu tinha 8 anos. Eu era pequena ainda, mas me lembro bem do barulho e do papai sair correndo de desespero. Muito bem. Ainda hoje, né, é um fato que toca principalmente as famílias, né, dessas mulheres. Famílias ainda. E elas foram homenageadas, né, aqui em Caxias do Sul, com um conjunto de ruas, né? Hoje, todas as ruas que levam o nome dessas 6 vítimas, elas se cruzam aqui na cidade, né? Se cruzam aqui no bairro, né? Quase todas aqui no bairro mesmo onde elas moravam, né? Todas moravam aqui próximas. Já no bairro onde moravam mesmo. É. Aí, pessoas que se cruzaram na vida e agora nas ruas também. Nas ruas Obrigado também. pela participação, dona Geni. Eu estou aqui também com o seu Patrício, também trabalhou na empresa Gasola, mas num período diferente, né, Patrício? Mais adiante aí. Pois é, do 76 a 92.
Patrício, tu pegou resquícios, então, desse fato aí que foi a explosão. O que mudou no processo de produção da gasola a partir desse fato? Bom, mudou muito, né? Mudou muito porque se deixou de lado de fabricar armamento bélico e depois começou a fazer talheres, né? Talheres, implementos agrícolas. Uhum. Alguns desses talheres a gente está vendo aqui, né? É mais ou menos o processo de produção. Sim. Aqui, seu Patrício, como é que funcionava? Bom, aqui funciona o seguinte, esse é o aço que vem da usina já, aço inoxidável, tá? Uhum. Que ele vai para a forja, ele é forjado a quente e fica assim, tá? Depois é tirado o excesso, em uma prensa excêntrica com um rebarbador, se tira o excesso de material que ficou e fica assim, tá? Fica assim. Aqui ele já vai para o polimento, ele é polido, assim reto como está, é polido, tá? E depois vai para o estampo na prensa excêntrica. E fica já, se dá a curvatura. A curvatura já. Se dá a curvatura. E daí, depois vai para o brilho, que ele fica brilhoso. Tá? Fica bem brilhoso. E depois vai para a montagem que se monta o cabo. Onde recebe o acabamento. Claro, e recebe o acabamento e já aí fica pronto. Esse seria o talher da vovó, que era chamado... O famoso talher da vovó. O famoso talher da vovó. Hoje essas peças, elas são queridas por colecionadores, mas principalmente pelas famílias, né? Quem tem não quer saber de vender, né? Remete toda uma história, né, Patrício? Era o talher mais caro que tinha nessa época, o mais valioso. Herança importante de família também. Obrigado pela participação. E aí, Dan Ferretti, muitas histórias... Conhecia já alguma delas ou não? Não conhecia, não conhecia. Tu é daqui de Caxias do Sul, né? Sou daqui de Caxias né, mesmo, sou daqui, não conhecia. É até legal, né, a gente sabendo a história da nossa cidade, né? A gente sabe, né, da participação da indústria metalúrgica na economia, mas muitas dessas histórias ficam às vezes escondidas. Exatamente, também. exatamente. Dan, quer apresentar aqui quem está te acompanhando hoje? Eu estou com meu grande amigo Tonico de Ogum, quem já está tocando há 1 ano e meio junto, ele é de Aracaju, está aqui radicado em Caxias, e a gente está fazendo som aí pelo estado aí. Muito bem. Dan, quanto tempo já de música? Tenho 25 anos. 25 anos. Muito bem. O que a gente vai escutar hoje aí do teu repertório? Hoje a gente vai tocar algumas músicas, mas a gente quer começar homenageando um grande artista da música brasileira que faleceu essa semana, Luiz Melodia, que é uma grande referência no meu trabalho. E eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar da música dele, né? Referência certamente de muitos músicos com também, certeza, né? Com então certeza. A gente vai encerrar esse primeiro bloco contigo. Já já a gente volta com mais Rede de Olhares. Não sai daí. Lava a roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira que fugia, até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro, até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Cada cara representa uma mentira. Nascimento, vida e morte, quem diria? Vai buscar essa saudade, sonho meu. Por detrás dela tem gente como eu. Vai ganhar velocidade pra aprender a não apanhar, não ter mais nenhum medo nessa vida. Vai me procurar no amanhecer, aquela velha rua sem saída. Se cair alguma estrela pelo céu para o teu olhar,
vou sofrer aquela velha despedida. Vamos viver na paz. Muito bem, estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV. Hoje resgatando a história das indústrias metalúrgicas brasileiras no período aí da guerra, principalmente aqui da região de Caxias do Sul. Fato esse que traz aí inúmeras recordações, depoimentos. Muitos desses depoimentos, inclusive, viraram documentário, né, André? Quando é que surgiu essa oportunidade de contar um pouco dessa história, de retratar um pouco através aí das telas? Então, foi em 2010, era um trabalho para integrou uma série chamada Guerra e Paz, que falava do desenvolvimento do Brasil e do Rio Grande do Sul na Segunda Guerra. E o que me chamou a atenção na ocasião é que, de fato, essa história é uma história assim, quase que do silêncio, né? Porque fora dos muros da cidade, e já aqui, se as pessoas quase não sabem, fora também não sei se isso faz parte da nossa cultura quase de quintal do mundo, embora o Brasil foi o único país, eu acho, da América Latina que se envolveu na guerra, e ainda mais no sul do Brasil, então essa história nunca foi muito conhecida, né? E também por envolver mulheres, eu acho, né? Vindo para cá, inclusive, eu olhei a rua aqui em Caxias, os 18 do Forte. Tem uma bustificação enorme nas cidades, né? Muito masculino. Imagina se fosse uma morte no fronte, com 6 soldados e mais 15 feridos em batalha, né? Talvez se tornasse um evento nacional, de heroísmo nacional. Então, eu não sei se foi proposital o apagamento, mas acho que é dentro de um caldo social mesmo, né? Apesar de ter alguns fatos curiosos também que marcam essa... Inclusive que traz aí pelo nome do documentário, né, André? Aos Olhos de Santa Bárbara, né? Por que desse nome? Aquilo foi, eu diria assim, um título emocional, não é nada histórico, absolutamente nada assim que seja histórico, mas foi um título emocional, porque 2 personagens e mais... O depoimento definidor foi da irmã da Odila, que perdeu uma perna na explosão, de que naquele momento a única parede que não teria caído do pavilhão é onde tinha uma imagem de Santa Bárbara, que é protetora contra as explosões, os raios, dentro da tradição católica muito forte da região. Então há uma projeção ali, claro, da nossa tradição católica. Então foi assim um título realmente emocional de algo que me chamou a atenção. Não foi nada induzido, foi muito espontâneo aqueles depoimentos, né? Maria Beatriz, o André comentou aqui da questão da cultura. Nessa época, a cultura também foi um pouco afetada, né? No período de guerra, porque era proibido de se falar italiano numa região que era colonizada pelos italianos. Como é que foi esse processo? No que resultou isso? Houve muita intimidação e um sofrimento muito grande, porque tinha muitas famílias ou muitas pessoas que só se comunicavam pelo italiano e vi uma pressão muito grande. Então a gente tem casos assim de pessoas que antes iam nos lugares fazer compra, não iam mais, dependiam de outro membro da família que soubesse falar o português para poder fazer as compras. Então foi uma opressão muito grande, né? E sem contar ainda que o trabalho dessas pessoas, desses italianos, é que mantinha ou dava como é que vou dizer assim, um destaque para essa região. Era o trabalho deles e eles ficaram proibidos de falar o seu próprio idioma. Muito triste, porque é uma pressão muito grande, né? É romper com laços de identidade. Certamente. E resquícios a gente tem ainda hoje, né? Que o dialeto, por exemplo, pouquíssimas pessoas ainda falam hoje, preservam hoje. Talvez um pouco de reflexo dessa época. Reflexo disso mesmo, né? Porque tiveram que aprender para se defender, para lidar com questões do dia a dia, de uma hora para outra, ter contato com um outro idioma. Maria de Fátima, e para ajudar a preservar essa história, tem muitas mãos envolvidas, né? São voluntários, acadêmicos. Como é que vocês se estruturaram para conseguir montar esse espaço, como a gente viu no primeiro bloco na reportagem? Sim, um exemplo disso está aqui hoje, com todos os nossos voluntários aqui presentes, todos, a Jacinta, a Luciana, a Maristela, a Matilde, o Rodrigo, né? Então, essas pessoas são indispensáveis e essas pessoas têm amor à história, ao patrimônio e também ao trabalho dos estagiários da universidade, que nos auxiliaram muito. Tudo bem. Eu vou falar com um deles então, vou chamar aqui o Peterson, pode pegar o microfone ali, chega aqui pertinho.
Peterson, que foi acadêmico de História, hoje já é formado, mas foi durante esse período que fez descobertas importantes também, né, Peterson? Conta aí para nós quais foram. Eu encontrei uma moeda comemorativa da Copa de 50. A gente não fazia ideia... Que seria essa aqui, essa aqui. E a gente não fazia ideia que ela teria sido feita na empresa Gazola. Aí só depois de encontrar os moldes dela, e eram muitos moldes, né? Tipo, de vários tipos de materiais, então talheres, todos eles misturados com talheres, moedas comemorativas. Então foi um trabalho bem interessante assim, de se fazer durante a graduação. E qual o sentimento, assim, de quem está trabalhando ali no meio, garimpando as coisas, descobrindo algumas coisas? Qual que é o sentimento quando descobre um material como esse aqui? É muito bom, muito legal, muito importante, assim. É interessante saber que uma empresa aqui de Caxias fazia essas medalhas, né? E além dessa parte aqui das medalhas, durante esse garimpo de vocês aí, ainda no início do processo, vocês descobriram projetos ainda de bombas e material bélico, ainda anterior à guerra, é isso? A gente encontrava quase tudo meio que misturado, então eram talheres, eram peças de máquinas, eram fichas de funcionários, então era tudo misturado em pilhas gigantes espalhadas por todo o pavilhão. Foi bem divertido assim trabalhar, porque tinha muita coisa para fazer, então tinha todos os estágios. A gente catalogava, a gente limpava a peça, a gente encontrava ela. Muito bom. Talvez assim pro futuro até de educação patrimonial, assim, o Gazola seja um ótimo lugar para ensinar, né? E a cidade certamente tem muito a agradecer a vocês também. Pode sentar ali. Marisete, falando em catalogação, qual que é a importância desse trabalho, além de se descobrir essas peças, garimpando, de se catalogar elas, de se organizar? Bom, eu sou funcionária do Museu Municipal e a Fátima, lá no final de 2013, nos procurou. E a Denise Pendorello e eu, que trabalhávamos já com essa área de conservação preventiva e registro e catalogação, começamos a acompanhar, a auxiliar um pouco a Fátima, que iniciava o trabalho no memorial. Então, assim, no que isso é importante? Sem dúvida, tem uma importância fundamental, porque as peças, naquele início que parecia assim, um acervo minúsculo de umas 200 peças, a cada dia iam aparecendo, iam surgindo novas peças. E o registro ele é importante porque ele mostra uma entrada, ele mostra um pertencimento, ele mostra uma história que ela precisa estar escrita, ela precisa aparecer em algum lugar. Então, nesse sentido, nós começamos num rascunho, a numerar essas peças, a dar nome a elas, mesmo que um nome, num primeiro momento, não a denominação oficial, porque, para isso, a gente dependeria ou dos catálogos ou de pessoas que trabalharam na metalúrgica para poder nos auxiliar. E, ao mesmo tempo, marcando, vocês vão notar que as peças que estão aqui, elas têm um registro. Nós, lá no início, não tinha um nome específico ainda, né? Então, nós optamos por fazer Gazola e o número dela, marcamos com nanquim, com verniz, e, a partir daí, ela começa a ser catalogada, que é a ficha, que isso é um processo que está iniciando agora. Tá certo. Professora Maria Beatriz, estamos nos encaminhando para o final do programa. Em uma frase, o que representa o legado desse fato histórico agora para a indústria metalúrgica aqui na cidade, para o desenvolvimento da indústria? Acho extremamente importante que a gente tenha, numa cidade que tem como característica ser um polo metal-mecânico, estamos construindo um museu da metalurgia, que nós não tínhamos um museu voltado para essa área. Então, isso é muito importante, não é o fato em si das peças, mas é o conjunto todo da história da metalurgia, dos processos produtivos, do tipo de relação que havia desses empregados com o trabalho, que vai fazer com que esse espaço seja mais significativo do que já é. Uma história importante, inclusive, para o Brasil inteiro, né? Para o Brasil inteiro. E o Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a participação de todos que estiveram conosco hoje. Nós encontramos numa próxima. Vocês ficam com a música de Dan Ferretti. Até lá! Prepare seu coração pras coisas que vou contar.
Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo.